Livro de Ouro de Saint-Germain, volume 2, Mistérios Desvelados. Parte 18, capítulo 3. Estudo do Livro de Ouro de Saint-Germain por Andrea Brites, método Good Vibes. Olá, bom dia, sejam bem-vindos a mais um estudo do Livro de Ouro de Saint-Germain. Estamos dando continuidade à leitura do capítulo 3. Os capítulos desse livro eles são bem longos, então nós vamos ter várias partes para cada capítulo. Para iniciarmos, vamos imaginar que do topo da nossa cabeça, do nosso chakra coronário, sai uma luz violeta. E essa luz violeta, ela vai nos envolvendo em espiral por todo o nosso corpo. E essa luz violeta vai transmutando todas as energias negativas. Respire fundo e sinta a transmutação ocorrer. Sinta-se mais leve, mais equilibrado. Do centro dessa chama violeta nasce uma chama cor-de-rosa de puro amor incondicional, que dissolve agora todas as energias dissonantes. Do centro dessa chama, do topo da sua cabeça, sai uma chama azul, te envolve em pura energia de poder e vontade. Respire fundo e veja essa chama azul envolvendo todo o seu corpo em espiral. Agora, imagine do centro do seu coração sai uma chama amarelo e uma chama azul celeste, que se unem em uma chama verde. E esta chama verde vai nos envolvendo todo o nosso ser, da cabeça à ponta dos pés, envolvendo, envolvendo, até que você se sinta energizado para dar continuidade ao estudo do Livro de Ouro de Saint-Germain. Essa chama verde agora queima, tirando qualquer desequilíbrio e trazendo a cura para qualquer doença que tenha se instalado, seja em seus corpos sutis ou no seu corpo. Respire fundo e sinta cada vez mais envolvido nessa chama verde do amor e da paz. Respira fundo e sinta-se que todas as suas células, todas as partes do seu corpo brilham a pura chama da verdade e da cura. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Então vamos agora dar continuidade à leitura do capítulo 3, onde nós paramos e Saint-Germain continuou falando. Por esta razão, sempre que houver um sucesso extraordinário, este é devido a seu imenso poder de irradiação. Então, anteriormente, na leitura de ontem, Saint-Germain estava reafirmando que se existem pessoas que têm total abundância e prosperidade e acumulam várias riquezas, esse sucesso se deve ao imenso poder de radiação dos mestres ascensionados que enviam esta energia de abundância para aquela pessoa. Lembrando a vocês que quanto mais nós temos, mais responsabilidade nós temos perante aqueles que menos têm. Continuando a leitura.
Em 1887, a hoste dos mestres ascensionados estabeleceu uma escola dos planos mais internos, com o fim específico de instruir aqueles que fizeram mau uso da riqueza, revelando-lhes plenamente o resultado de seus erros. Tais criaturas são expostas e relatadas a verdade concernente à lei universal que governa toda a riqueza e as consequências que acarreta a influência exercida sobre outrem, para que para lhes perpetuar as ideias pervertidas e os erros. Não dá-lhes completa liberdade para aceitar ou rejeitar a prova oferecida. Eles sempre aceitam e se firmam no ensinamento que lhes é dado. Em seguida, entramos nas duas salas menores, que eram também equipadas com o mesmo tipo de vasos, só que tão grandes que estavam cheios de joias de toda sorte, brilhantes, rubis, pérolas, esmeraldas e safiras, classificadas quanto à variedade e à quantidade. Sorridente, Saint-Germain voltou-se para mim e disse, para o estudante, disse: Agora sabeis e compreendeis que o grande Deus interno é o único possuidor e governante real de toda a riqueza. É importante essa frase que ele fala, que se você quer possuir uma grande riqueza, você deve compreender de todo o seu coração que o único possuidor e governante real da riqueza que você deseja é o grande Deus interno. E a presença nomeia guardas para os seus tesouros em todos os planos de vida, quer se trate de luz, sabedoria, substância ou bens materiais. Estás calmo e equilibrado. Bem vejo enquanto observamos esta fase de nossa atividade. Isso é um bom sinal. Revela vossa força interior e habilidade para fazerdes o que agora estás prestes a se realizar. Logo que estiverdes extremamente preparado, e isso em breve ocorrerá, eu vos asseguro. Provas-vos prova-vos foram exibidas de que somos nós realmente que governamos a riqueza do mundo e a empregamos apenas para experimentar a força da alma do indivíduo. Então ele reforça que nós devemos nos conscientizar da importância de entender que é o eu interior que governa, me governa, que governa a mim, e por consequência auxilia a governar tudo aquilo, toda a riqueza do mundo, tudo aquilo que desejar. É sempre um crédito concedido àqueles que deveriam ser bastante fortes para empregá-lo construtivamente. Poucos, bem poucos, realmente passam por esse teste diante da tramitação, diante da tentação existente à larga hoje em dia no mundo. Se quisermos, poderíamos elevar o mais humilde dos filhos de Deus, que estivesse suficientemente preparado para a riqueza ao perder a proeminência, de caso assim procedendo, muitos outros pudessem receber o auxílio.
Depois de examinar outros vasos repletos de jóia, voltamos ao salão do conselho, olhando para a porta, para olhando para a porta pela qual havíamos penetrado neste salão pela primeira vez. Vi meus entes queridos, Lotus e Olho e nosso filho, aos cuidados de um mestre ascensionado, que Saint-Germain disse ser conhecido como Amen-Bey. Depois de trocarmos cumprimentos, fomos levados a nos sentar diante do painel da parede leste, em grupos de 3 a 12 pessoas. Vieram de todos os lados. E foram abençoados por seres da hoste ascensionada, em número de 70, e também se sentaram. Grande quietude caiu sobre toda a assembleia, e por alguns momentos fez-se silêncio. De ansiosa expectativa, uma bola de suave luz branca começou a formar em frente do painel, aumentando rapidamente um brilho e tamanho até tornar-se um oval de pelo menos 2 metros de altura. Como que, nascido da própria luz, surgiu um glorioso ser, alto, majestoso e poderoso. Fez o sinal unindo o infinito ao finito, e em voz que fazia vibrar cada átomo da mente e do corpo, perguntou-lhe se estava tudo pronto. Uma luz flamejante brilhou, vindo da substância que compunha o painel até torná-lo qual espelho de luz viva. Um momento alterou-se para o aspecto claro, cristalino, tornando-se uma tela cósmica, na qual quadros vivos em todas as dimensões podiam ser retratados sem que tivesse um limite no espaço. Pudesse ser observado sem que um limite no espaço pudesse ser observado. Era por si mesmo evidente que tudo aquilo que tivesse ocorrido ou que pudesse ocorrer em qualquer tempo por toda a eternidade poderia se tornado visível nesta tela, e a inteligência diretriz assim o desejasse. As primeiras cenas retratavam o continente de Mu, atividade e de realização de seu povo, e a altura a que atingira nesta civilização. Isso cobria um período de milhares de anos. Vieram então acontecimentos que seguramente deviam ter sido um reino de terror para os habitantes desta região. Ocorreu um cataclisma que fendeu a superfície da terra, até tudo desmoronar dentro dela. A antiga terra de Mu submergiu sob as vagas do atual Oceano Pacífico, onde ainda permanece envolta em seu manto de água. Ela se erguerá novamente, uma vez mais, absorverá a vida e a luz do sol. Logo veio Logo veio o crescimento em beleza, sabedoria e poder da Atlântida, vasto continente ocupado
ocupando uma grande parte do que é agora o Oceano Atlântico. Nesse tempo havia terra firme entre a América Central e o que hoje chamamos de Europa. Os feitos realizados neste período foram extraordinários, mas novamente o abuso do povo em relação à poderosa energia divina obscureceu-os e com as coisas foram sendo cada vez mais arremessadas fora do equilíbrio. E a violenta ruptura da superfície da Terra, por ação de cataclísmica, foi de novo experimentada. Restou apenas um pequeno remanescente da Atlântida na simples ilha no meio do oceano, separada completamente do contato com o restante do mundo civilizado. As porções leste e oeste da Terra foram mergulhando-se no Oceano Atlântico, deixando somente a ilha chamada Poseidones. Tinha sido o coração de o então conhecido mundo civilizado, e também foram feitos preparativos para proteger e preservar suas atividades mais importantes com o foco central, para levar avante certo trabalho não acabado. Neste período, grandes realizações espirituais e material foram alcançadas. O desenvolvimento da mecânica atingiu nesse ciclo um alto grau de aperfeiçoamento. Em uma das suas mais notáveis expressões foi a perfeição da navegação aérea, o transporte pelo ar de nossa vida moderna, e é assim muito imperfeito e primitivo comparado ao que existia então na Atlântida. Os grandes mestres de luz e sabedoria tornaram isso possível os habitantes de Poseidon, porque eles inspiraram, instruíram, protegeram e revelaram cultura de um grande adiantamento em todas as faces da atividade humana. Vasta parte desse povo tornou-se consciente do grande poder divino interior que existe no íntimo de cada pessoa. Mas como mudantes, o lado humano de sua natureza, isso é, atividades externas, usurparam novamente a grande energia, egoísmo e abuso destas transcendentes sabedorias e poder chegaram a predominar em mais alto grau ainda do que nos tempos precedentes. Os mestres da sabedoria antiga viram que o povo estava preparando um novo momento destruidor e que um terceiro cataclisma ameaçava. Grandes edifícios de material imperecível foram construídos, onde foram depositados documentos que têm sido preservados através dos séculos. Os mestres da sabedoria antiga viram que o povo estava preparando um novo momento destruidor e que um terceiro cataclismo ameaçava. Preveniram os habitantes repetidas vezes, como haviam feito anteriormente, mas só aqueles que serviam à luz deram atenção.
Esses permanecem em estado em perfeita conservação até agora no leito do Oceano Atlântico, hermeticamente selados. Serão trazidos à luz do dia pelos grandes seres que dirigiam a sua elaboração e controlam a sua proteção. Em tais documentos estão registrados os progressos e as realizações da humanidade deste período, e assim não houve perda permanente para os humanos das atividades da civilização atlântica. Além da preservação desses memoriais, grandes riquezas, principalmente em ouro e joias, foram transferidas nesta ocasião para outros locais de segurança. Esse tesouro tem sido e continuará a ser guardado através de séculos, a fim de ser usado numa idade futura para a elevação e progresso de gerações vindouras. Passou o momento culminante do cataclisma final e o último fragmento de um outrora império mundial submergiu para repousar para purificação através dos séculos nas profundezas do atual Oceano Atlântico. A lembrança da Atlântida e de seu povo, ao contrário que ocorreu com o continente perdido de Mu, não ficou inteiramente apagada ou esquecida na história da humanidade, pois tem sido recordada de vários modos através dos séculos. Embora já tenha decorrido 12.000 anos desde a submersão, fragmentos de informações concernentes a este fato flutuam até nós pelos mais inesperados canais. Mitos e lendas existem em propulsão, com referência à Atlântida, e tanto um como o outro são condutos que preservam para a humanidade certas condições reais que existiram sobre a Terra em diferentes épocas. Com o correr do tempo, incontestável prova de sua existência e do alto nível que alcançou será revelada pela oceanografia, pela geologia e outros meios científicos. Então, eles falam que um dia isso tudo vai ser trazido à tona, todas essas informações da Atlântida, todas as riquezas, para que sejam utilizadas na ascensão da humanidade. Passaram então diante de nossas vistas as antigas civilizações dos desertos de Gobi e do Saara, mostrando elevação e a queda de suas principais atividades. O declínio de cada uma delas foi devido, dessa vez, não à ação do cataclismo, mas a terem sido devastadas por hordas de almas primitivas que encarnaram nesses ciclos. Vimos em seguida cenas do Egito, seu apogeu e decadência, sendo esta causada pelo abuso deliberado da ciência e do poder, posto em prática por uma grande parte da humanidade encarnada naquele país, cujas características predominantes eram o orgulho de suas realizações intelectuais e rebeldia ao refreamento da natureza interior. Isso sempre significa fracasso individual ou coletivo. O Egito se elevou às maiores alturas pelo uso correto do conhecimento e do poder. Isto exige sempre humildade, obediência do intelecto ao eu divino interior, absoluto, incondicional controle da natureza inferior ou humana por parte daqueles que procuram tais dons, se é que desejam evitar a destruição. As almas encarnadas no Egito durante seu declínio não eram atrasadas como as das civilizações do deserto de Gobi e do Saara. Ao contrário,
tinham atingido o uso consciente do conhecimento e do poder, deliberadamente preferiram fazer mau uso deles. Tal atividade nada tem absolutamente de comum com a sabedoria, porque aqueles que são eternos herdeiros das dádivas dessa divina deusa devem para sempre estar acima de toda tentação e de fazer mau uso da ciência e do poder. Sabedoria é o emprego correto de tudo que se manifesta, e aquele que realiza esta verdade imutável, evidente por si mesma, torna-se uma porta aberta para todo o bem que existe na criação. Lembrando do livro de Ode Saint-Germain, do volume 1, onde Saint-Germain fala que eu sou a porta aberta para a presença que governa o meu mundo, a minha vida agora. Então, quando você utiliza a presença eu sou de forma correta, quando você utiliza esses conhecimentos, essa sabedoria para realizar o que é de bom, belo e justo, você abre todas as portas para todo o bem que existe na criação. Aludir ao Egito como a terra da escuridão é extremamente injusto, porque do Egito, em seu ciclo primitivo, emanou poderosa luz, e do Egito novamente virá a intensa luz. A cena seguinte representava a elevação e a queda do Império Romano, quando as trevas e a degradação daqueles séculos atingiram o ponto culminante. Eis que surgiu Jesus, derramando sua luz deslumbrante e seu amor com Cristo. Como Cristo, pela sua transfiguração, ressurreição e ascensão, derramou-se tão irresistível torrente da perfeição de Deus sobre a terra, e não mais seria possível tamanha escuridão cercar a humanidade em época nenhuma. Então ele chama atenção na presença de Jesus Cristo na época do Império Romano, em que ele trouxe a luz para aquela época de escuridão. As realizações de sua vida ficaram eternamente registradas sobre a atmosfera deste planeta e atuam como um magneto para atrair a humanidade a uma perfeição semelhante. Então, se você busca a perfeição, você diga: eu sou a luz, a verdade, o caminho e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. A vinda de Jesus foi uma iniciação para o povo de nosso mundo e um comando cósmico à humanidade para empregar o poder do amor divino em todas as suas atividades futuras. Esta efusão de seu amor para a terra, no mais obscuro ciclo, tornou-se o nascimento do menino Cristo no indivíduo. Ele invocou uma vez mais a cópia cósmica divina e revelou a lei de Deus para a era vindoura. Este plano constituiu o domínio completo sobre todas as coisas finitas por meio da plena imagem do Cristo dentro de cada ser humano. Então, como é importante a gente entender a presença do eu interno, que é a presença da, do Criador dentro de cada um de nós. Após a vinda de Cristo na humanidade, ele plantou essa semente dentro de cada um de nós. Veio depois o reinado de Ricardo Coração de Leão na Inglaterra. A humanidade tem pouco ou nenhum conhecimento da real
espiritual atividade que se verificou durante aqueles anos. A mesma luz que inspirou o entusiasmo e as atividades de Ricardo nas cruzadas, liberou por meio de seus partidários e do povo desta época certas forças que a hoxa ascensionada empregou nos planos internos da consciência. E ele continuou a falar e dar mais exemplos em relação às extraordinárias atividades que foram feitas. Então, essas cenas notáveis continuaram a se desenvolver e revelaram atividades que se estendiam ao futuro distante, afetando o mundo inteiro. Como nós chegamos, né, ao final dos 30 minutos, vamos deixar para dar continuidade à leitura amanhã, para que a gente possa entender essa época do reinado do Ricardo Coração de Leão na Inglaterra. Então, o que que eles chamaram a atenção? Que nessa época ocorreu uma série de ações. Nós vamos ver amanhã na continuidade da leitura. Então, para quem tiver interesse, estamos com inscrições abertas para o método Good Vibes, para o curso básico Mude a Sua Vibração. A próxima turma 10 começa dia 3 de abril. Abaixo desse vídeo você encontra um link para a inscrição. Então, quem tiver interesse é só se inscrever. Beijo no coração, até amanhã. Namastê.